Bom dia, você que está acordando agora ou você que já acordou e está prontinho, prontinha para ouvir esta monja nesse programa do Paz e Bem. Hoje eu trouxe um pouco mais de sol aqui nesse nosso encontro, né? Vocês vão perguntar, mas monja, que horas são? Por que esse sol aí? É uma gravação. Hoje é uma gravação. Porque eu quero trazer esse solzinho aqui para você se animar nesse dia, nessa terça-feira, com bastante energia. E eu queria fazer uma correção no vídeo anterior. Eu falei que nós estamos no período, né, 6 de agosto, nós vamos lembrar o final da Segunda Guerra Mundial, né, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. E eu falei para vocês que eram 77 anos já se passaram. Não, 75 anos. Desculpe o meu engano. 75 anos dessa data, desse momento que levou muita gente à morte, ao sofrimento terrível. Nós vamos estar fazendo uma cerimônia, inclusive no dia 6 de agosto, lá no nosso templo. Será transmitida pelo Zoom, mas eu não sei a divulgação como vai ser. Acompanhe o site do Zen do Brasil. Se a gente tiver alguma notícia, será divulgado por lá. E eu mesma no Facebook poderei fazer a divulgação no meu Facebook da Monja Reishin ou no Facebook do Zen do Brasil. Então, 75 anos desse evento tão triste. Bom, hoje eu trouxe o nosso amigo, nosso mestre professor, Thich Nhat Hanh. Ele é um mestre importante. E mesmo Monja Koen Roshi, minha mestra, sempre lembra desse monge especial. E eu gosto de trazê-los aqui trazê-lo para cá, para que possamos pensar juntos, né? Ele tem uma linguagem muito acessível, muito cuidadosa. E ele está trazendo hoje um assunto que eu quero compartilhar com vocês sobre o que significa meditar. Como a gente tem dito aqui, a meditação está cheia de equívocos, né? Mas todo mundo sabe que meditação faz bem para a nossa saúde mental, ajuda no nosso equilíbrio emocional. Sim, ajuda muito. Só que a gente não pode buscar meditação com muita ansiedade, porque aí a gente não atinge, a gente fica tenso. E se não atinge, fica nervoso, fica nervosa. Então imagine a meditação como aquele bom amigo seu, boa amiga, que você pode encostar um pouquinho, descansar, né? Com todos os seus problemas e chateações. Só que essa amiga é você mesmo, é você mesma, numa condição de tranquilidade, sem medo, de relaxamento, ao mesmo tempo de plena atenção. Vamos ver o que Thich Nhat Hanh fala. Meditar não é retirar-se, escapar da sociedade, mas sim preparar-se para reentrar nela de forma efetiva. Aqui, Thich Nhat Hanh traz a ideia do budismo engajado. A gente entra em meditação, a gente entra numa condição de tranquilidade da nossa mente, de presença. Assim a nossa ação no mundo, ela torna-se mais adequada. Nós não reagimos, nós agimos no mundo. E é isso que Thich Nhat Hanh está trazendo hoje, eu estou trazendo para vocês. Então a meditação nos dá saúde mental, nos dá o olhar em profundidade, em sabedoria, porque a meditação ela está embasada nos ensinamentos de Shakyamuni Buda. E os ensinamentos de Shakyamuni Buda nos ajudam muito a que nós possamos nos conhecer e entender melhor o funcionamento da vida. Então você que busca o Zazen, a prática do Zen, a meditação, você vai encontrar inúmeros professores e inúmeras escolas. Eu venho de uma escola Zen budista, do Zen budismo, e o budismo, o Zazen, a meditação é o grande portal do despertar. São informações, são ensinamentos organizados de uma tal forma que é como lente que você coloca nos seus olhos, nas suas percepções, e você consegue entender um pouco mais o seu sofrimento, as suas dificuldades, os seus relacionamentos.
Então, muitas vezes sentar em meditação sem ter um aporte de ensinamento, sabe, é muito difícil. Você não tem uma base de reflexão e é importante. Assim a gente convida vocês, conheçam mais o budismo, estudem budismo, estudem os ensinamentos de Buda e eu convido vocês a conhecer os nossos cursos online que nós temos de introdução ao Zen Budismo pelo Zen do Brasil. Escrevam lá zendobrasil@gmail.com. Conheçam os ensinamentos de Buda, eles são estruturantes. Muitas vezes comento com as pessoas, mesmo Monja Koinushi reforça, os ensinamentos são como o esqueleto que sustenta a nossa carne. Imagina a nossa carne sem esqueleto, não é? Ela desmancha. Nós precisamos de valores, nós precisamos de ensinamentos que nos deem uma base para que nós possamos viver um pouco mais com um certo eixo, né? A nossa cabecinha, a nossa mente está muito desfocada, muito ansiosa, muitas questões. E se a gente não tem uns filtros para poder entender, nós sofremos muito. Esse é o convite que eu faço a vocês, né? E aqui Thich Nhat Hanh fala do budismo engajado. Como assim budismo engajado, né? Aí ele fala, quando comparecemos a um centro de meditação ou a um retiro, podemos ter a impressão de que deixamos tudo para trás, família, sociedade e todas as complicações envolvidas, e nos tornamos apenas um indivíduo em busca da paz. Isso é uma ilusão, porque em budismo não existe propriamente indivíduo. Então, muitas pessoas buscam o centro de meditação para quê? Para fugir da realidade, para esquecer seus problemas familiares. Não! Os espaços de prática de meditação do Zazen, eles são como aquela lupa que você passa a enxergar com mais afastamento, distanciamento, mas ao mesmo tempo um olhar mais tranquilo para compreender as dificuldades. Então, quando você senta em Zazen, você senta com tudo que é a sua vida. Não há separação. Não existe essa ideia de indivíduo separado e isolado. Isso é ensinamento de Buda e é muito importante. Quando você começa a pensar assim, que você não é uma pessoa isolada, separada de um contexto, e você é todo esse contexto. Você reage a esse contexto. Você alimenta esse contexto. Você é responsável por esse contexto. Então, quando você senta em prática de Zazen, em práticas de meditação, você senta com tudo que você é. Você não está separado disso, né? Assim como um pedaço de papel é resultado da combinação de muitos elementos que podemos chamar de elementos não papel, no caso assim, no papel, né? No papel, nós temos a árvore. Se não tivéssemos árvore, não teríamos esse papel. A árvore teve nuvem, teve chuva, teve sol, teve lua, né? Teve alguém que cortou essa árvore, que a gente espera que seja árvore de reflorestamento, né? Um cultivo sustentável, não é? Tratamento sustentável. Enfim, inúmeras causas e condições permitiram que esse papel surgisse. Elementos não papel. Nós somos elementos não nós. Nós somos nossos pais, nossos ancestrais, nossos avós, tataravós. Se não tivessem eles existido, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria falando para vocês. Você não estaria nos ouvindo. Vocês, né? Nós somos resultados de infinitas causas e condições. Então, o indivíduo é feito de elementos não indivíduo. Nós somos feitos dos nossos professores, dos nossos relacionamentos, daquilo que nós nos alimentamos, né? Se você é poeta, verá claramente que existe uma nuvem pairando nessa folha de papel. Sem a nuvem não há água. Sem água, as árvores não podem crescer. E sem árvores não se pode fazer papel. Portanto, a nuvem está nesta folha de papel. Esta folha depende da existência da nuvem. Papel e nuvem, portanto, são um. Papel e nuvem são um. Tenha a capacidade, nessa semana, de identificar quantas coisas estão por trás daquilo que você faz, pensa e age. Que causas e condições
permitiram que vocês falem, pensem e ajam de determinada forma? O que está por trás? Esse tear que está atrás da sua existência, que faz a sua existência. Né? A sua ancestralidade, seus professores, seus amigos, aquilo que você alimenta em você, que reforça em você atitudes, né, que são suas, mas são de todo um contexto cultural que nós estamos mergulhados. A questão do racismo, né? A questão do racismo é uma questão cultural e que a gente traz para nós e reproduzimos isso. O que você está reproduzindo de uma cultura de violência em você? O que você está reproduzindo que as pessoas falaram para você? O que você quer mudar na sua vida? Como você está conduzindo a sua vida nessa teia de influências que você tem na sua vida, né? Vamos considerar outra coisa. O sol, por exemplo. Ele é muito importante porque sem a sua luz, a floresta não se desenvolve, nem tampouco os seres humanos. Hoje eu trouxe o sol aqui para vocês, né? O sol torna possível a vida. Nós temos a fotossíntese, nós temos todo um ecossistema, toda uma biodiversidade que acontece dinamizada, estartada pelo sol, né? Assim, o lenhador necessita do sol para cortar a árvore e esta precisa do sol para ser árvore. Portanto, você pode ser também um sol nessa folha de papel. E se olhar mais atentamente com os olhos de quem está desperto, verá não só a nuvem e o sol nessa folha, mas tudo. O trigo que se transformou no pão, que alimentou o lenhador, o pai do lenhador, tudo está contido nesta folha de papel. Assim, como já falei em outros momentos, quando você for fazer uma refeição, veja as causas e condições daquele alimento, o arroz que você gosta de fazer, o pãozinho do café da manhã que você vai tomar ou já tomou, o leite. A gente tem uma questão por trás da cultura, né, da pecuária e mesmo do leite. Como é que esse gado leiteiro é tratado para que chegue o leite na nossa casa? Nós queremos ter tudo à nossa disposição, mas gerou sofrimento? Qual é a qualidade de vida desses seres, desses animais na nossa vida? Para que a gente tenha as nossas necessidades básicas atendidas, houve sofrimento nesse caminho? Isso tudo precisamos pensar. Isso tudo precisamos considerar. Olhar em profundidade o que eu alimento na minha vida. Quais as causas e condições. Se houve sofrimento, eu não sei. Se esse leite que chegou na minha mesa, a coitadinha da vaquinha ficou restrita há muito tempo, é maltratada, não sei. Hoje nós temos regulamentos, normas de saneamento. Opa, está entrando uma luz aqui. Normas de cuidados sanitários. Temos normas de cuidado com todas as formas de vida? Temos. Se não temos, podemos pensar e fazer movimentos para que não se tenha sofrimento dos animais, né? Então, chega na minha boca o leite, chega o alimento na minha boca, eu em gratidão, reverência, acolho e agradeço, porque tudo isso vai se tornar energia na minha vida, vai me fazer viver. Então, tenha esse olhar de profundidade das causas e condições de tudo, né? Esse é um olhar de contentamento. E aí, se chega um ser humano com muitos problemas, também a gente olha em profundidade que causas e condições teceram na vida dessa pessoa. Às vezes a gente nem vai compreender e nunca, mas considere que existe. Existem coisas influenciando esse comportamento. Eu não entendo. Então, eu vou respeitar em silêncio as dificuldades que o outro manifesta na minha vida. Tem um sutra, Avatamsaka Sutra, que não podemos apontar uma só coisa que não tenha alguma relação
com esta folha de papel. A luz do sol é um elemento não papel. O papel é em tal extensão feito de elementos não papel que, se nós retornarmos à fonte dos elementos não papel, a nuvem, o céu, o sol, o lenhador, o pai do lenhador, chegamos à inexistência do papel, chegamos ao vazio. O vazio aqui é vazio de algo fixo. Então, gente, nada existe separado. Tudo está interconectado, interdependente. Hoje, na nossa gravação, nesse nosso encontro, nessa terça-feira de manhã, vários elementos estão entrando no nosso encontro hoje. Nós temos vozes de crianças. Nesse momento de pandemia, em que todas as pessoas estão em casa, agora estão saindo, buscando o novo normal que não existe. Querem o normal, mas na verdade o normal que lembravam que era o normal, que era a sua vida anterior, não existe mais isso. Nós prosseguimos no nosso caminho. Cada situação e cada momento é novo, não é o normal repetitivo. Então hoje eu estou trazendo para vocês uma série de dinâmicas, de sons, circunstâncias, calor, sol, sombra, para que vocês percebam que a vida nossa, a nossa vida, é totalmente sustentada por elementos que muitas vezes nós não prestamos a devida atenção. Aí acha que na meditação, na prática de um isolamento, de um retiro, eu vou me afastar dessa teia da vida que me faz, dessa teia da vida que me influencia. Não. Se eu me afasto, eu observo essa teia, eu observo as suas influências e penso de que forma eu mantenho circunstâncias de sofrimento, de que forma eu ajudo nas circunstâncias para evitar o sofrimento. Mas para isso, nós precisamos exercitar um olhar, uma mente que olhe em profundidade. Não precisamos saber de tudo, conhecer tudo, não precisamos. Mas uma atitude de observação é importante que seja desenvolvida na nossa vida. Mais importante ainda, uma atitude de observar o que constitui isso que eu estou vendo, o que sei e o que não sei, não importa, mas constitui. Existem elementos aqui que eu não conheço, mas existem elementos que eu posso conhecer. Então, como é que eu fico com aquela escuta ativa, aquela percepção silenciosa ativa, suspendendo as nossas ideias pré-formatadas da vida, baixando essa poeira em um olhar de observação, de contemplação, uma contemplação que vê as ações se entrelaçando diante de nós. Exercite um pouquinho esse olhar que atravessa. Pratique isso nas suas refeições. Pratique isso ao olhar para uma porta. Pratique isso ao olhar por um papel. Pratique isso ao olhar um computador. A internet nada mais é do que a inteligência humana. A inteligência humana que criou toda a tecnologia. Veja só, a tecnologia são conexões eletrônicas, não entendo muito, digitais, como o nosso cérebro. Então, perceba essas conexões. Ela é dinâmica, ela é movimento. A vida é dinâmica, é movimento. Então, quando você senta em zazen, você faz a prática meditativa, você acessa isso que você é. Né? Não tenha medo. Não precisa se separar mesmo, porque é impossível você se separar. Se assente. Nosso mestre do Zen Budismo, da Soto Zen, mestre Keizan, fala, né? Permaneça na sua natureza presente. E a sua natureza presente são todos os seus ancestrais, toda a sua história de vida, todos os seus relacionamentos, aquele namorado, aquela namorada, aquela pessoa difícil, aquela pessoa que te fez sofrer, ou aquela pessoa que te apresentou a vida
Te encantou a vida? Todos eles, todas elas, todas as causas e condições, o bairro onde você morou, onde você mora, os seus amigos, amigas, aquelas encrencas que a gente tem, são todos elementos vivos que nos mobilizam, que nos movimentam, que nos constituem. De que forma eu vejo nisso? Gratidão. De que forma eu vejo isso como uma oportunidade de ampliar a minha percepção de mundo? É isso que a gente diz. Meditação não é se separar, mas é assentar e observar a vida funcionando na sua riqueza, na sua dinamicidade, no seu dinamismo. Aprecie isso. Desenvolva mais essa semana esse olhar. Fique com todos os sons. Fique com todas as percepções. Esteja presente, esteja vivo, esteja viva. Aprecie a sua vida. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos nos tornar o caminho iluminado. Iluminado de sabedoria, compaixão e presença ativa. Cuide-se bem. Excelente semana.